Bom, então vamos lá, né, gente? A gente está aqui agora, a gente vai dar uma gravada rápida no material que será postado no dia 9 de março de 2021, sendo que tem uma coisinha, a priori eu não vou considerar o tempo integral de tela desse material, pelo seguinte motivo, a maior parte do tempo você não vai precisar estar olhando para a tela. Como assim eu não vou precisar olhar para a tela? Não é vídeo? É, filho, é vídeo, mas não é o tempo todo que você vai ter que olhar para a tela, porque em parte eu tô aqui lendo o texto, eu tô comentando alguma coisa, então você não precisa olhar. Eu só vou me dar o trabalho de fazer isso tudo, porque tem alguns colegas que têm problema de visão, e aí eu tô falando do cego, tô falando do coleguinha com baixa visão, tô falando aí do coleguinha míope que tá sem dinheiro para comprar óculos, entendeu? Para esse coleguinha vai fazer toda a diferença a leitura detalhada. E aí eu vou tecendo comentários, e a intenção qual é? Não é só dar o gabarito dos exercícios e exemplos dados até agora. A intenção é ampliar aquilo que foi feito, considerando o tempo que a gente tem disponível durante a semana pelo tempo de tela. Então, vamos lá. Realizando. Logo de cara na primeira semana, a gente discutiu um texto aí sobre bolinhos de bacalhau. Você pode até ter se perguntado, cara, qual é a intenção de discutir um texto aí sobre bolinhos de bacalhau? O que isso tem a ver com ciência? É uma coisa bem simples, tá? Porque, por exemplo, de cara a gente vai perguntar aqui se o bolinho tem bacalhau, se o bolinho não tem bacalhau. Eu sei lá se o bolinho tem bacalhau. Eu tô pegando aí só detalhe do texto, cara. E pelo que está escrito no texto, tá? A gente não tem como definir se o bolinho tem bacalhau ou não. Pode ser só batata, pode ser peixe salgado, não sei. Ou seja, aquilo ali em nenhum momento ultrapassou a opinião pessoal de quem está na discussão. Por isso que a gente não tem como simplesmente determinar. Na segunda pergunta é questionada: a receita do bolinho pode ter sofrido mudanças com o passar dos anos? É óbvio que pode. Ou seja, pode ser que o bolinho seja outro. Você pode mudar até com a mesma receita o bolinho, que dirá com o passar dos anos se você muda uma receita. A grande questão é: você tem como determinar isso? Não. É simples assim. Em termos de ciência, muitas vezes, o que acontece? Você tem um fenômeno e o fenômeno é constante. Beleza? Aí você faz o quê? Você faz lá um modelo explicativo relativo aos fenômenos que você deseja explicar. E assim como a gente fez lá na aula síncrona, a gente separou o que é o mundo das ideias e o que é o mundo real. Como assim o que é o mundo das ideias e o que é o mundo real? O exemplo que a gente utilizou na aula síncrona foi da gravidade. Você pega um objeto, solta o objeto. O objeto, ele cai. Tá, beleza, o objeto caiu. E aí? Isso é um fato. Eu não vou questionar se o objeto caiu ou não. Mas quando eu questiono, quando eu peço uma explicação de por que o objeto caiu, aí sim a gente começa, ó, caiu porque a gravidade puxou para baixo. Ah, tá. O que é gravidade? Gravidade é uma ideia. A gravidade é um modelo explicativo. Modelo explicativo de quê? De por que você abandonou o corpo e o corpo caiu. Eu estou dizendo isso porque existem outras formas de se justificar a queda do corpo. A mais utilizada por nós na escola é o modelo gravitacional. Mas é necessário que a gente diferencie o que é o fato que o corpo caiu do que é a ideia que pretende justificar o fato, que é o modelo de campo gravitacional. No caso dos fenômenos naturais, não é que os fenômenos mudem, mas você tem todo um desenvolvimento, você tem novas observações que podem levar a novos fenômenos, e quando você tem um fenômeno novo, é possível que o modelo que você tinha antes não explique isso. E a gente vai esbarrar aqui em alguns momentos com isso. Quando você tem fenômenos que não são explicados pelo modelo vigente, você, a priori, você tem que trocar o fenômeno, ou, caso você não consiga trocar o fenômeno, o modelo imediatamente, você pode colocar uma hipótese ad hoc para justificar aquela exceção que você encontrou. Daqui a pouco a gente vai ver exemplo com isso, tá? Pergunta 3. Os contextos vividos, no caso aí pelo Vitor e pela Vivinha, que eram os personagens do texto, influenciam nas percepções emitidas por cada personagem?
Resposta: é óbvio que sim. Eles, inclusive, chegam a comentar no decorrer do texto a questão de que há 10 anos atrás o Vitor diz que ela, resumindo aqui, ela estava de bom humor, então ela achava que era bacalhau, aí, mas na verdade não era bacalhau, era peixe com batata. Cara, de boa. Você está fazendo lá o teu experimento, você tem o seu laboratório, você que trabalha com isso. A percepção que você tem acerca de um experimento, ela tem um toque pessoal na ciência que você estará realizando, por mais imparcial que você tem de ser. A questão é que o teu resultado final ele deve ser imparcial, mas isso não significa que as escolhas que você vai fazer no decorrer do caminho não tenham esse toque pessoal. Essa era a intenção de começar os nossos estudos com esse texto. E aí, lá no finalzinho, tinha uns exercícios tranquilos. Primeiro exercício, assinale a frase mais correta conceitualmente. Só para deixar claro, tá? Eu fiz isso aí, eu devia ter a idade que vocês têm hoje, se eu não era mais novo, tá? Assinale a frase mais correta conceitualmente. Alternativa A, estou com calor. Nós até fizemos uma discussão sobre isso na aula síncrona, onde eu expliquei para vocês. Cara, calor, você tem uma polissemia, você tem significados diversos para a palavra calor. Para nós aqui na física, a gente vai trabalhar com fluxo de energia térmica advinda de uma diferença de temperatura, ponto, tá? Então, estou com calor, para nós aqui está errado. Ah, mas aí o meu vizinho, ele disse que estava com calor, eu concordo com ele. Isso é a tua opinião pessoal, filho. Isso aí você guarda para você. Quando você vai falar da tua percepção térmica e você resolve utilizar a palavra calor no significado original que você sempre utilizou, tudo bem, beleza, ninguém vai questionar isso não. Mas quando você está falando de ciência, isso aqui está errado. B. Vou medir a febre dele. Tá certo. Ah, mas a palavra medir não é adequada. É verdade. Tem discussão aqui sobre a questão do medir a febre. Tem gente que vai dizer para você: eu vou pegar então uma fita métrica, vou esticar a fita métrica, e aí a fita métrica vai me dizer a temperatura. Não é assim. Assim, é uma questão de ordem meramente textual, tá? Mas em termos de ato comunicativo, muita gente coloca medir a febre, sim. E se fosse importante, tinha um monte de gente morrendo no hospital por causa disso. Não tem. Alternativa C, o de está quente, estou recebendo calor. Não, você não recebe calor, tá? Você troca energia com o ambiente. O de está frio, estou recebendo muito frio. Isso aqui, de repente, é válido se você estiver discutindo aí medicina chinesa, entendeu? Mas aí você vai trabalhar com outra lógica que não é a nossa. A temperatura esquentou hoje. Não, o que esquenta é corpo, tá? A temperatura é uma propriedade do corpo, chamemos assim. Primeira questão já foi, vamos para a segunda. Enem 2010. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Científica é física, tá? Que se você for lá na área da saúde, eles usam errado isso aí até hoje. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? A alternativa A: a água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Na verdade, não, desculpa, a temperatura da água pode ficar constante. Essa aqui, cientificamente falando, ela não se justifica por esses conceitos usuais. Por quê? Por esses conceitos usuais, em tese, se eu estou recebendo calor, a quantidade de calor aumenta. Se eu estou relacionando a temperatura com quantidade de calor, se eu estou recebendo mais calor, se eu estou recebendo mais calor, tenho mais calor, então minha temperatura deveria estar aumentando. No entanto, numa mudança de fase, a temperatura é constante, o corpo está
absorvendo mais energia do que emitindo, ou seja, há um fluxo de calor, um fluxo de energia térmica, que a gente chama de calor, da chama, que é a fonte, para o corpo e a temperatura dele é constante. De cara, esse aqui já é o gabarito, não vou nem parar para discutir o resto. Mas caso alguém tenha dúvida em uma das alternativas, é só postar lá nos nossos tópicos e a gente responde, isso não é problema nenhum. Quiser anotar num papelzinho e levar depois para a aula síncrona, não tem importância. A gente vai discutir do mesmo jeito. Só não guarde sua dúvida para você, ela é importante para todo mundo. Vamos lá. A gente vai parar para exemplificar ainda por que isso aqui está errado. Olha que curioso. Se você vai dizer que o corpo A está dando calor para o B, ou se você vai justificar, pô, tem uma Coca-Cola em cima da mesa, a Coca-Cola esquentou, porque recebeu o calor do ambiente. Cara, quem recebe passa a ter, e quem dá, dá o que tem. Eu posso perder R$ 50 no bolso? Só se eu tiver R$ 50 no bolso. Eu posso perder calor? Só se eu tiver calor. O que não dá sou eu dizer para o meu aluno que o meu corpo não tem calor, mas que meu corpo perde calor. Aí a coisa fica incoerente até internamente dentro daquilo que eu estou apresentando. Só para que vocês tenham noção, vou pegar aqui, ó, dois corpos, ó, mão com mão. Estou aqui esfregando as duas. As duas estão ficando quentes. Mas por que as duas estão ficando quentes se eu tenho uma perdendo calor para a outra de acordo com essa substancialização do calor? Não tem como justificar. Porque se o corpo esquenta porque recebe calor de alguém, quem recebeu o calor de quem se os dois corpos esquentaram juntos? Tudo bem? Então, temos aí uma questão agora aí do calor enquanto fluido calórico. Sinta-se à vontade para dar uma lida lá. Mas a gente vai discutir isso aqui melhor quando a gente chegar até os canhões de Rumford. Nesse momento, qual era a intenção? Era simplesmente apresentar exemplos que mostram como a substancialização do calor, feita até o século XVIII, iníciozinho ali do século XIX, não explica mais tudo aquilo que a gente precisa. Vamos para a terceira questão. É uma questão lá da escola. Danilo, ao acordar de manhã, sempre toma seu café com leite matinal. Os procedimentos de preparo são sempre os mesmos, sempre nas mesmas quantidades para cada ingrediente, cada um sempre com a mesma temperatura inicial, servidos na mesma xícara, variando apenas a ordem dos procedimentos conforme a vontade de Danilo. Estão listados abaixo. Um procedimento: pegar a garrafa térmica onde há café a 90 graus Celsius e colocar o café na xícara. Outro procedimento: pegar a caixa de leite na geladeira a 5 graus Celsius, eu estou supondo aí que a geladeira se encontra com essa temperatura na parte interna, e colocar o leite na xícara. Outro procedimento: colocar açúcar na xícara. E o açucareiro sempre se encontra sobre a pia da cozinha, e a temperatura que você tiver aí para o ambiente, no caso a questão aqui, 20 graus Celsius, será a temperatura do açúcar. Tudo bem? Qual deve ser a ordem dos procedimentos adotados por Danilo para deixar seu café com leite a menor temperatura possível imediatamente após o preparo? Ou seja, eu quero fazer o meu café com leite. Dentro de todos os procedimentos citados, que foram 3, como eu devo ordená-los para que meu café com leite tenha a menor temperatura possível? E é importante a gente observar aqui o comando da questão, porque eu poderia perfeitamente trocar o comando e perguntar, a maior temperatura possível, e que já mudava a minha resposta. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o café e vou colocar o café na xícara. Por quê? O café a 90 graus Celsius, eu tenho aqui uma cozinha a 20. Cara, bem ou mal, o café vai estar irradiando mais energia do que vai estar absorvendo. Só aí ele já começa a esfriar. Eu tenho um fluxo de energia, tá? Caso eu considere a superfície em volta do café, que vai tomar a forma interna da xícara, eu tenho um fluxo de energia que é do café para o ambiente. Por onde o meu café vai trocar energia?
pelo contato térmico, que também é um contato físico, que ele está estabelecendo aí com a xícara, e o contato térmico, que também é um contato físico, que ele está estabelecendo aí com o ambiente, na superfície superior. Beleza, botei o café na xícara e está lá esfriando. Daqui a 1 minuto, conforme instrução do enunciado, eu vou pegar o açúcar a 20 graus Celsius e vou jogar lá dentro e vou mexer. O teu café vai dar mais uma esfriada, não só por ter entrado em contato com a colher, mas também o açúcar, tá? De tal forma que você já vai resfriar mais um pouquinho, ou seja, você vai abaixar um pouquinho mais a temperatura pela troca térmica ali com o açúcar. E aí, por último, você vai abrir sua geladeira, tá lá o seu leite geladinho, e aí você colocará o leite na xícara. Gabarito da questão. Professor, mas e se por acaso fosse o contrário, se eu quisesse o mais quente possível? Você primeiro colocaria o leite vai começar a esquentar dentro da xícara, troca térmica com o ambiente. Depois você vai lá, coloca o açúcar, que aí vai levar mais um pouquinho a temperatura. Depois, por último, você joga o café e bebe. Tudo bem? Você inverteria aí a sequência de procedimentos. Tudo bem? Por último, aí eu coloquei um exercício, que eu vou chamar nesse momento aqui de inútil. Inútil por quê, cara? Hoje em dia o teu telefone converte. Perceba, quando eu era estudante de ensino fundamental, que foi quando eu vi isso aí pela primeira vez, cara, pelo amor de Deus, o professor dizia lá, né? Não, vocês têm que saber fazer. É verdade, ele estava certo. Naquele momento lá a gente tinha que saber fazer mesmo. Sei lá, pá, daqui a pouco eu vou viajar para algum lugar, não sei qual é a temperatura lá. Eu só tenho ali a temperatura em Fahrenheit, qual é a temperatura em Celsius, que roupa eu levo. Eu tinha que realmente saber. Agora, hoje em dia, uma conversãozinha simples entre Celsius e Fahrenheit, por exemplo, cara, você joga no teu telefone, ele converte, joga no Google, ele converte, sabe? Hoje a internet está aí. Então, assim, é legal em termos de exercício matemático, mas caso você não decore essas equações, para além de uma prova, para além de uma avaliação, isso aqui não vai mudar absolutamente nada a tua vida, tá? Isso aqui é o tipo de coisa que você não vai usar para além do Enem. E aí, vamos lá. Eu tenho aqui as continhas. Primeiro, alternativa A, eu quero converter 68 Fahrenheit em 100 graus Celsius. Vou pegar a minha equaçãozinha, não fiz nada demais. Fiz uma substituição, onde eu tinha temperatura em Fahrenheit, coloquei o 68 no lugar. Fiz conta, achei 20 graus Celsius. Caso você não encontre, por favor, leve para a próxima aula síncrona. Item B, eu estou pedindo para converter 27 graus Celsius aqui em Kelvin. Cara, é só somar 273, vai dar 300. Se você não entendeu, leva para nossa aula síncrona. Por último, ali uma conversão de Celsius em Fahrenheit. Eu tenho 40 Celsius, quero transformar em Fahrenheit. Ou seja, na minha equação, que é de sempre, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, no lugar de Tc eu vou jogar 40. Fiz um monte de continhas aí, cheguei a 104 Fahrenheit, tá? Sem emoção. Tudo bem? Sobrou dúvida? Leva para a próxima aula síncrona. A gente vai encerrar aqui então esse primeiro vídeo. Eu vou quebrar em 3 semanas, eu vou fazer 3 vídeos. Tudo bem? Um abraço, até o próximo vídeo.